Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 a 28. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. E rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Os irmãos podem se assentar. O tema da palavra é: Crês tu isto? Crês tu isto? Já vocês vão entender porque o tema da palavra é essa pergunta, né? Crês tu isto? Vamos entrar no contexto. Aqui Jesus, ele está, se a gente verificar no versículo 22, pode deixar sua Bíblia aberta que nós vamos ver aqui alguns versículos. Ele está em Jerusalém e havia a festa da dedicação. O que seria a festa da dedicação? A festa da dedicação é o seguinte: qual o significado dessa festa? O significado da festa da dedicação é a reconquista do Templo de Jerusalém. Por volta de 1800 anos antes de Cristo, o Templo de Jerusalém ele foi dominado pelos gregos e liderado pelo Antíoco Epifânio. E após o domínio grego, o templo ele foi profanado e utilizado para as celebrações pagãs. Então, o templo onde se levavam sacrifícios a Deus, ofertas a Deus, ele foi invadido por gregos e ali o templo ele foi profanado. E o que aconteceu? Houve uma revolta dos judeus, porque o templo que eles adoravam a Deus, serviam a Deus, foi profanado, e eles se revoltaram e eles foram buscar novamente o templo. Eles foram guerrear para ter o templo novamente. E após a revolta dos judeus sobre a profanação do templo, com a ajuda de Judas Macabeu, não é Judas Iscariote, ele era um judeu e ele ajudou, foi um dos principais a fazer essa reconquista, né, reconquistar o templo. O templo ele foi reconquistado, né? E foi reconsagrado a Deus. E eles faziam essa celebração por isso, porque o templo ele foi dominado pelos gregos, o templo ele foi profanado e eles lutaram, ganharam novamente o domínio do templo. E sempre no inverno, como diz aqui no versículo 22, em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Eles comemoravam, né? Eles glorificavam a Deus porque Deus deu força, deu a eles a força de ganhar a guerra e reconquistar o templo novamente. Então eles glorificavam o nome do Senhor por isso. E essa festa durava 8 dias, né? Por isso a festa da dedicação. Conseguimos reconquistar o templo e assim adorar a Deus. E no versículo 23 e 24, nós vamos ver que Jesus estava participando dessa festa, né? E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. E o versículo 24 vai dizer: Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. E respondeu a ele Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Então, os judeus, eles reconquistaram o templo, continuavam adorando no templo de Jerusalém. Porém, o que eu achei interessante aqui dentro desse contexto, que o próprio rei, o próprio digno de adoração, que era Jesus, estava no local. Eles reconquistaram para adorar, e Jesus já havia falado com ele diversas vezes.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Messias enviado. Só que eles não acreditavam ou faziam vista grossa. Tanto que no versículo 24, eles falavam: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Os judeus estavam querendo: se você é o Cristo, nos diz, fala abertamente. E Jesus diversas vezes falou para os judeus que ele é o próprio Deus. Se você acompanhar comigo, em João, vamos ler desde o versículo 1, alguns versículos que vão mostrar claramente que Jesus, ele é o próprio Deus, é o Verbo que se fez carne. Começando do capítulo 1, a gente vai até o 10, vamos ver diversas passagens em que Jesus diz a eles, ou que a mensagem é pregada, e diz que Jesus é o próprio Deus. João, no versículo 1, capítulo 1, 2 e 3, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, aqui diz que no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. O que a palavra quer dizer? Que no princípio era Verbo, quer dizer a palavra. No princípio era a palavra. E o Verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 desse mesmo capítulo, nós vamos ver que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, primeira confirmação aqui, no início do Evangelho de João, que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é o próprio Deus, a própria palavra. Quando nós lemos mais a palavra, quando nós buscamos mais conhecer a Bíblia, nós conhecemos mais de Jesus, o próprio Verbo que se fez carne. Então, a primeira verdade aqui, que eles tiveram acesso, que Jesus é o Verbo que se fez carne, o Messias prometido. E Jesus, no versículo 4 de João, algumas páginas à frente, você pode acompanhar, Jesus vai falar para a mulher samaritana que ele é a água que leva para a vida eterna. Em João, capítulo 4, versículo 14, nós vamos ver Jesus falando com a mulher samaritana, e ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, Jesus está falando que ele é o próprio Deus, ele é o único que pode levar a pessoa para a vida eterna. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Não existe outro meio, não existe outra solução a não ser Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Senhor. Sem Jesus não há salvação. E Jesus, abertamente falando isso para os judeus, para os fariseus, para todos os religiosos da época, mas eles não quiseram dar ouvidos. Continuando, Jesus na festa, Jesus falando: eu sou Deus vivo, eu estou aqui com vocês, mas eles não creram. No versículo 5, 39 e 40, Jesus falando diretamente com eles, mais uma vez, Jesus vai falar. João capítulo 5, do 39 ao 40. Palavras de Jesus, ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Jesus fala: e não queres vir a mim para terdes vida. Então, Jesus mais uma vez fala: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Lembra que nós vimos que Jesus foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós? E a palavra aqui mais uma vez está se complementando, dizendo que as Escrituras falam de Jesus, elas testificam dele, mas eles liam e não queriam ir a Jesus para ter vida eterna. Então Jesus diz que ele é o Verbo que se fez carne, ele diz que ele é água que jorra para a vida eterna. Jesus diz que ele é o centro do Evangelho, ele é o centro das Escrituras. No versículo 6, Jesus vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém? João 6, nós vamos ler o versículo 51.
mais uma vez, Jesus falando com os religiosos da época. Você pode acompanhar. João capítulo 6, versículo 51, Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. E em João 8, no versículo 58, olha o que Jesus vai falar. João 8, versículo 58, Jesus mais uma vez falou. João 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E o que aconteceu com essas palavras de Jesus? Geraram neles arrependimento ou geraram neles raiva, rancor? Olha o que diz o versículo 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, ao invés deles terem se arrependido e se convertido a Cristo, eles quiseram o atacar. E aqui, voltando ao João capítulo 10, nós entramos no contexto. Jesus na festa, eles comemorando que poderiam adorar novamente no templo, só que o dono da festa estavam ali e eles não queriam ver o dono da festa. Olha só, né, Jesus olhando aquela hipocrisia, né, porque eles estavam comemorando que poderiam adorar, porém Jesus falou: eu sou o pão vivo, eu sou o rei dos reis, antes que Abraão existisse eu sou. Falando com eles, e eles fecharam os olhos, tamparam os ouvidos e não quiseram ouvir ao Senhor. E no versículo 25, olha o que Jesus fala: e com razão, já vô-lo tenho dito, e não o credes. Quantas vezes Jesus falou que nós vimos? Nós pegamos algumas partes, mas tem diversas partes até o versículo 10 que Jesus estava falando para eles. Já vô-los tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Então Jesus não estava falando nenhuma mentira para eles. O que Jesus está dizendo aqui no versículo 25 é: a festa da dedicação vocês fazem para adorar, mas vocês não querem me adorar. Mas na verdade vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. É o que Jesus quis dizer. E após Jesus falar isso, Jesus, sabendo que o coração deles estavam endurecidos, Jesus, ele deixa duas grandes lições para nós, que é o versículo 26, é o versículo 27 e o versículo 28. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Então agora nós vamos ver um contraste. Primeiro contexto: Jesus estava na festa, pregou o evangelho, falou que ele era o pão vivo, falou que ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores, e não quiseram ouvir, não quiseram dar ouvidos. E agora o segundo contexto: Jesus falou para eles: olha só, eu já disse tudo o que eu sou, mas vocês não acreditaram em mim. E eu pergunto para vocês: quantas vezes ouvimos o evangelho, quantas vezes ouvimos falarmos de Jesus, mas será que nós acreditamos verdadeiramente? Será que nós damos ouvidos verdadeiramente? Será que nós seguimos verdadeiramente a Jesus? E Jesus vai falar quais são as características da ovelha, quais são as características das pessoas que ouvem a voz dele. Os judeus não ouviram, os judeus eram hipócritas. Eles festejavam, falavam em nome de Jesus, mas não o seguiam. E nós, eu e você, quais são as características de um verdadeiro seguidor de Cristo? Jesus diz no versículo 27:
as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 3 características da ovelha que nós vamos ver, nós vamos separar aqui. As ovelhas de Jesus ouvem a minha voz. O que é ouvir a voz de Jesus? Ouvir a voz de Jesus não é nada mais, nada menos que crer na palavra, crer no que está escrito. Crer. Você vai falar, eu creio, Gustavo. Mas você sabe, você estuda, você lê, você crê. Se eu perguntar, a gente faz parte do Ministério do Evangelismo, pergunta você, o que é Jesus para você? As pessoas falam, Jesus é tudo. 99,9% das pessoas falam isso. Você crê em Jesus? Eu creio, Jesus é tudo para mim. O que a palavra diz? Não sei, mas eu creio. Você crê na Bíblia? Creio. Mas qual é a vontade de Jesus? Por que Jesus veio na Terra? Não sei. Creem só de boca. Mas o crer que Jesus está falando aqui, né, o ouvem a minha voz, é conhecer a palavra. O ouvir a voz é crer na palavra. O ouvir a voz é você seguir o que diz, é você ser obediente à voz. Não é só crer de boca para fora, mas você seguir, entender e ver o que está escrito. Então, temos que crer, temos que conhecer. E uma coisa muito importante, nós temos que saber discernir a voz de Deus. A palavra diz, Jesus diz que as ovelhas ouvem a minha voz. Quantas vozes nós temos ouvido? Será que é do Espírito Santo ou será que é do inimigo? Muitas das vezes a gente acaba ficando... Será que a gente conhece a voz do Senhor? Será que às vezes a gente conhece um sinal que Ele nos dá? Porque Deus tem multiformas de falar com o ser humano. É claro que a primeira é a palavra, mas Deus fala conosco também. Mas será que a gente tem dado voz? Será que a gente sabe discernir se é a voz de Deus ou não? E Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas conhecem a minha palavra, e as minhas ovelhas creem na minha palavra. Então já há um contraste com o povo judeu, eles não criam na palavra, e eles não ouviam a voz de Jesus, porque se realmente eles ouvissem a voz de Jesus, eles criam no que Jesus falou, que nós vimos, desde João 1 até agora. Então, primeira característica de quem segue a Jesus, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha, vamos para a segunda, ouvem a minha voz. Segundo, e eu as conheço. Jesus conhece as ovelhas dele. Ele diz, e eu as conheço. Isso quer dizer que Jesus tem intimidade para com elas, Jesus conversa para com elas, Jesus tem relacionamento com as suas ovelhas. É igual nós temos relacionamento um com o outro. Como que eu me relaciono com Jesus? Como que eu falo, Senhor, fala comigo? Lendo a palavra. Eu ouço a voz de Deus lendo a palavra. Como que eu falo com Jesus? Através da oração. Então Jesus deixou, sim, uma forma de nós falarmos com Ele. Como que Jesus fala comigo? Através da palavra. Como que eu falo com Deus? Através da oração, em nome de Jesus Cristo. Então nós temos total e livre acesso para falar com o nosso Senhor. E o Senhor tem total e livre acesso para falar conosco através da sua palavra, que é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12. Vamos lá, olha só o que a palavra do Senhor diz, olha como a palavra de Deus é poderosa. Hebreus 4:12 diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então Deus fala conosco através da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, e é mais penetrante do que a espada de alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Nenhum ser humano tem o poder de discernir seu pensamento e a intenção do seu coração, mas a palavra de Deus tem. O nosso Deus tem.
Então, Jesus ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Terceira característica, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando Jesus está dizendo que elas me seguem, Jesus está falando, elas são obedientes. Quando é para se arrepender, elas se arrependem. As minhas ovelhas não buscam outros caminhos, as minhas ovelhas não buscam atalhos. Elas reconhecem que eu sou o caminho, que eu sou a verdade e que eu sou a vida. Então as minhas ovelhas me seguem. E nós vemos aqui um contraste totalmente diferente dos judeus, porque eles não estavam ouvindo a voz de Jesus, eles não o conheciam e eles não estavam seguindo a Jesus. E Jesus dá uma palavra poderosíssima. E a pergunta que eu faço essa noite para mim e para você, Igreja do Senhor, será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Será que nós o conhecemos verdadeiramente? E será que nós o temos seguido? E no versículo 28, Jesus vai dizer: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E isso aqui traz um conforto muito grande para nós. Por quê? Porque Jesus diz que para as ovelhas que ouvem a voz, que Ele conhece e que seguem Ele dá a vida eterna. E essa é a promessa do Evangelho, a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25, a palavra vai dizer, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Jesus não veio para nos dar uma vida financeira boa, Jesus não veio para nos dar uma vida sem sofrimento, Jesus não veio para nos dar um conto de fada da Disney, mas Jesus, através do seu Evangelho, Ele veio para nos dar a vida eterna, e somente Ele que pode nos dar a vida eterna, mas ninguém, nenhuma religião consegue nos dar a vida eterna. Religiões podem fazer promessas, religiões podem fazer tudo, mas a única religação para com Deus que existe, que é aceita pelo padrão divino é Jesus Cristo. Não existe uma outra religação a não ser Jesus Cristo. E Ele é bem claro em dizer, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, nunca hão de morrer, não existe morte, e ninguém as arrebatará da minha mão. Arrebatará da minha mão, ninguém as arrebatará da minha mão. E olhando no capítulo 11, nós vamos ver aqui que Jesus ele confirma essa palavra. A gente vai ver aqui na prática, no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. E no versículo 25, Jesus vai dizer, olha o que Jesus diz, João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Lembraram do capítulo do tema da mensagem? Crês tu isto? Jesus está falando que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus está falando que o Evangelho ele não prepara a gente para a vida, mas o Evangelho prepara a gente para a morte. Um dia todos nós vamos morrer. Um dia todos nós vamos nos encontrar. Hebreus 9, 27 diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, não duas, não três, não existe reencarnação. Uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o que é o Evangelho? Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. E qual é a boa notícia? Que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para nos dar a vida eterna. Esse é o Evangelho. Jesus fala, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer,
e ninguém as arrebatará da minha mão. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Essa é a promessa do Evangelho. A verdade é que é a nossa carne, amados. Nossa carne um dia vai perecer, vai descer a sepulcro e ali vai se desfazer. Mas qual o destino da nossa alma? Jesus diz que quem crê nele herdará a vida eterna. E eu queria ver com você em 1 Coríntios, capítulo 15. O que é essa vida eterna? Como será essa vida eterna? O que vai acontecer com o nosso corpo? Como que será? Como que vai ser? Em 1 Coríntios, capítulo 15, antes eu queria só ler o versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 19 diz: se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias do que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então a Bíblia se complementa. Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. E nós vamos agora para o versículo 50 de 1 Coríntios, versículo 50. O que há de acontecer com o nosso corpo? Como que nós vamos ter a vida eterna? Como que nós vamos ficar eternamente com Cristo? O que é a vida eterna? Como que é essa vida que o Evangelho nos dá essa promessa? Não é uma vida de dinheiro, não é uma vida material, mas uma vida espiritual. E como que é essa vida eterna? Nós vamos ver agora. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Diz assim a palavra do Senhor: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Para que, então, a palavra diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Essa carne não pode entrar, nem a corrupção herdar a incorrupção. É um fato que a Bíblia declara que todos nós pecamos, não existe ninguém bom, mas somos justificados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados por Cristo. Versículo 51, continuando: e eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, amados, a palavra declara que os mortos, em um dado momento, quando Jesus voltar, eles vão ter um corpo incorruptível. E nós que estamos vivos, em um piscar do olho na volta do Senhor Jesus Cristo, teremos um corpo glorificado, um corpo onde não vai ter mais pecado, onde não vai ter mais essa contaminação, mas a gente vai ser transformado por Jesus Cristo. E esse é o Evangelho, essa é a vida eterna que nós vamos ter. Não vai ter mais dor, mais choro, não vai ter mais preocupação, porque Cristo vai ser o nosso Senhor e iremos morar eternamente com Ele nos céus. Essa é a vida eterna que Cristo nos dá. E como será a cidade? E como será lá no céu? Será que a gente tem alguma... O que vocês pensam? Como é que vai ser a cidade celestial? Então, o Evangelho, a promessa do Evangelho é a vida eterna.
Então nós não teremos mais esse corpo corruptível, esse corpo que se cansa, que se fadiga, que tem enfermidades. Nós teremos um corpo glorioso, graças a Cristo que morreu por nós e nos fez justificados por Ele, que Ele morreu naquela cruz. Como diz aqui, a gente vai ter um corpo incorruptível, incontaminável. E agora, como que será no céu? Como que vai ser no céu? Todo mundo já parou para pensar. Nesses dias até no culto do lar, o irmão Júlio estava falando, né? Como é que vai ser no céu, que vai ser maravilhoso. E vamos ver em Apocalipse, falando sobre a vida eterna que Jesus falou que ia nos dar. Apocalipse, capítulo 21, vamos ler do 22 ao 27. Vai falar um pouco do novo céu e nova terra. Então, o Evangelho de Cristo, enquanto vocês, Apocalipse, capítulo 21, do 22 a 27, nós vemos que, um resumo, Jesus, Ele pregou o Evangelho, Jesus pregou arrependimento, Jesus falou que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade, que Ele é a vida. Jesus falou que as ovelhas ouvem a voz dEle, Ele as conhece e elas a seguem. Jesus diz que quem segue Ele não verá a morte, mas vai viver eternamente. É a promessa do Evangelho, a vida eterna. Vimos que teremos um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo incontaminável. O dinheiro não paga isso, nada nessa terra paga isso. A palavra diz que somos peregrinos aqui nessa terra. E a palavra vai dizer que a vida eterna estaremos juntamente com Cristo. E como vai ser? A cidade, os novos céus, a nova terra. Como que será? Apocalipse 21, do 22 a 27, diz assim a palavra de Deus: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e não tem mais templo feito por mãos humanas. O Senhor é o próprio templo. Versículo 22, e na cidade não vi o templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha só, vocês podem imaginar, conseguem contemplar? Não tem templo, Deus, Ele é o templo, Ele vai estar em todo lugar. Não precisa de iluminação, não precisa de luz, porque Deus é a própria luz. Olha que maravilhoso, olha que lindo, versículo 24. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Versículo 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, você já parou para pensar como que vai ser a cidade? Corpo glorificado, não vai ter pecado, contaminação, fadiga, fome. Jesus vai ser a nossa luz, Jesus vai ser o templo que a gente vai adorar, nós vamos estar com Ele 24 horas, não haverá noite. E continua, capítulo 22, nós vamos ler do 1 ao 7. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, então tem uma praça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Tem uma canção que diz que aguarda a vinda do seu coração, que meu coração deseja vê-lo, né? E aqui diz, no versículo 3, e nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos servirão. Versículo 4, e verão o seu, vamos ver Jesus face a face. Quem aqui quer ver o Senhor Jesus? Quem aqui almeja por esse dia? Quem aqui almeja estar com o Senhor, com o corpo glorificado, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais pranto, onde não vai ter mais
retaliação maligna, onde não vai ter mais tentação, estaremos para sempre com o nosso Deus. Essa é a promessa do Evangelho. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Reinaremos com Deus para todo o sempre, estaremos junto com Ele e Ele junto conosco. E, voltando ao título da mensagem, eu pergunto a você, crê tu isto? Cremos nisto? Cremos no Evangelho? E continuando aqui, para finalizar, a palavra diz, versículo 6 de Apocalipse 22, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versículo 7 diz o Senhor, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Como eu falei no início da palavra, agora vocês vão entender por que a pergunta e por que o tema da palavra. Crês tu isto? Cremos no Evangelho verdadeiramente? Ouvimos a palavra de Deus, o conhecemos e seguimos? Ou não cremos? Isso cada um de nós vamos ter que responder a Deus. E na verdade respondemos aqui com nossas atitudes, com o nosso estilo de vida, com as decisões que tomamos, mas não importa se você ainda anda um caminho distante do Senhor, se você ainda não ouve a voz dele, se você não conhece e você ainda não segue, hoje é dia de você ouvir a voz do Senhor falando para você se arrependa dos seus pecados, creia em mim para ter vida eterna. Existe, ainda dá tempo de você ter um relacionamento com Ele. Ele fala, as minhas ovelhas, eu as conheço e elas me seguem. Ainda dá tempo de você seguir ao Senhor e buscá-lo, Ele, de todo o seu coração. Para quê? Para termos a vida eterna, habitar para sempre com Ele. Amém? Queria pedir os irmãos se levantar para a gente orar, para a glória de Deus. E eu glorifico o nome do Senhor, que até aqui o Senhor me sustentou, me guardou, e a Deus toda a glória. Amém? Vamos orar. Pai, Tu és santo, Senhor soberano, maravilhoso, honra e glória, Senhor, seja dada a Ti, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Possamos, Senhor, ser ovelhas Suas, Senhor, que ouvem a Sua voz, que o Senhor nos conhece, Pai, que seguimos a Ti, Pai. Que não possamos fazer como os religiosos da época, Pai. Ó, Senhor, como aqueles, Senhor, que falavam que conheciam a Tua palavra, mas não ouviam a Sua voz, mas não conheceram a Ti, Pai, e nem Te seguiram, Senhor, mas se achavam os donos da verdade, Senhor. Infelizmente, Pai, eu Te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, Te amar, Te buscar, Pai, para que possamos ter a vida eterna em Ti, Pai, para que possamos morar eternamente contigo, Pai, nesse mundo aqui, Pai. É passageiro, estamos peregrinando aqui, Senhor, e o que queremos mesmo é estar com o Senhor, Pai. Aguardamos a Sua vinda, Pai, aguardamos o Senhor vir nos buscar, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. Então Te peço, Pai, que cada dia mais, Senhor, possamos crer na Tua palavra, que possamos crer no Teu Evangelho, Pai, e que possa arder no nosso coração a vontade de estar contigo, Pai, a vontade de ter um corpo glorificado, a vontade de ver o Senhor face a face, Senhor, de estar na Nova Jerusalém contigo, meu Deus, meu Pai, onde não vai ter mais morte, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais problemas, mas que vamos glorificar o Teu santo nome, vamos viver com Você, vamos Te conhecer a cada dia mais, Senhor. Conhecer-Te a Ti, prosseguir em Te conhecer, Pai, esse é o alvo da nossa vida, Senhor, e na eternidade vamos conhecer do Senhor eternamente, porque o Senhor é eterno, o Senhor não tem fim, e a cada dia o Senhor vai se revelar para nós, Senhor. Então eu Te peço, Pai, que o Senhor venha, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai, arder no nosso coração essa vontade de estar contigo, Pai, de não olhar para a terra, mas como diz Colossenses, olhar para o céu, olhar para cima, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai, almejar estar contigo, almejar a vida eterna, Senhor. Ó, Pai, e Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, Pai, nos amou primeiro, Senhor, porque o Senhor se entregou por nós e por isso, Pai, que temos essa oportunidade, Senhor, porque o Senhor não veio nos condenar, mas nos salvar, Senhor, porque a verdade era, Senhor, que somos ruins, Senhor, e
Caso o Senhor não venha, não desce do Calvário, Senhor, a nossa, Senhor, sentença seria a condenação eterna. Mas obrigado pelo seu amor, Pai, pelo seu perdão e pela sua graça, Senhor, porque o Senhor nos amou e nos salvou, Senhor, e deu a sua vida por nós, Senhor, para que possamos, Senhor, habitar contigo para sempre. Muito obrigado pelo teu evangelho, Senhor. Muito obrigado pelas suas palavras, Senhor. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço. Cuida da sua igreja, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor, e que possamos seguir firmes e constantes, sempre abundantes na sua obra, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E eu te peço, Pai, acrescenta-nos a cada dia, Senhor, o número de salvos, o número de convertidos, Senhor, para que possamos, Senhor, te louvar, viver contigo eternamente nos céus, Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, que cada um aqui possa ter entendido, possa ter compreendido, possa ter, Senhor, se animado com o teu evangelho, possa ter sido transformado, Senhor, para a glória do teu santo nome, e que de hoje em diante possamos ouvir a sua voz, te conhecer e te seguir para todo sempre, que no fim da nossa vida possamos herdar a vida eterna em ti, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, muito obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.